Eu sinto assim, eu sinto que a nossa própria condução, ela já vai nos encaminhar para uma oração. Então eu queria, assim, apenas pedir a cada um de nós dispor a alma e o coração para receber esse momento em que a gente acolhe no silêncio o menino Jesus que vem chegando. Então, se a gente puder fazer apenas uma contemplação da figura do menino Jesus que a gente tem internalizado em nosso coração e fazer assim um minutinho de silêncio para acolher e abraçar o menino Jesus. Tá bom. Vamos então abrir o nosso coração para a gente receber esse menino Jesus que nos convida a viver o advento junto com ele e a Sagrada Família, né? E eu queria só dar início pedindo a vocês depois, posteriormente, que vocês vão ao Google e procurem uma música, eu não sei o título dela, mas ela é conhecida de alguns de vocês, que diz, e tem como pano de fundo essa mensagem. Um pequenino grão de areia, não sei se vocês já ouviram essa música, e ela tem, no fundo, uma grande lição de advento. Um pequenino grão de areia, olhando o céu, ele viu uma estrela. E o que acontece depois no enredo da música? Você imagina que um grão de areia na praia, ela olha para o céu. Dalva de Oliveira? Isso mesmo, Dalva de Oliveira. Perfeito. Depois teve reinterpretação de outros cantores. Não sei se Maria Bethânia cantou também, Pequenino Grão de Areia, mas diz que ele, olhando o céu, ele viu uma estrela e há todo um enredo dizendo que eles vão se encantando, vão se namorando, vão se apaixonando. Acontece que, em dado momento, fruto dessa relação de amor, apareceu a estrela do mar. Essa é a lógica da música, do Pequeno Grão de Areia. Por que eu estou trazendo ele para cá, para o nosso tempo de advento? Porque, na verdade, o advento ele traz para nós essa dimensão de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente não pode se esquecer que a estrela tem um papel muito importante nessa conjunção do universo que se prepara para a chegada do reizinho, como diz o Padre Irala numa música dele, o reizinho salvador.
Ele chama o menino Jesus de reizinho. Então, o que é importante a gente perceber na estrela do mar? A estrela do mar, no fundo, é uma conjunção do céu com a terra, que faz essa junção e nasce essa estrela que a gente olha, que é a estrela do mar. Se casaram, e aí então a gente pode dizer que o menino Jesus que chega é uma estrela do mar. Mas é tão interessante isso, porque se você for pensar, a gente, quando faz uma atribuição a Maria, a Nossa Senhora, uma das atribuições que a gente faz a ela é Stella Maris. E Stella Maris é o quê? É a estrela do mar. E por que o mar aí é importante nesse grão de areia? Porque o mar é o amniótico, é o ventre, é de onde vai nascer esse menino todo especial. Que ele vem encarnado, como a gente vê no Verbo encarnado. Então, a gente diz que no princípio era o verbo. Verbo a gente sabe que é ação. Todo verbo é ação. Verbo não é palavra, verbo é ação. Então, por que é importante a gente entender essa dimensão? A estrela do mar, no fundo, é uma conjunção da ação de Deus em nós, encarnado na dimensão da Sagrada Família, e é quem vai dar para nós a dimensão de que esse Jesus encarnado diz que é possível a gente viver a dimensão da transcendência nesse mundo. Bom, só que essa vivência da transcendência, acho que a gente lembra de Santo Inácio, quando ele diz, e já falamos em outros tempos, de que a natureza supõe a graça e a graça supõe a natureza. Se a gente não prepara a natureza e não dispõe a natureza, a graça, por mais que a gente queira, ela tem dificuldade de atuar. Nos exercícios espirituais a gente fala isso, a gente diz que nos exercícios é um ajuste de antena. A gente ajusta a sintonia para poder encontrar e se encontrar com essa dimensão do transcendente, porque ela que junto vai dar em nós essa dimensão de sermos estrela do mar. Então, vamos sempre pegando um pouquinho essa dimensão. Então, somos, na verdade, convidados a viver integralmente essa dimensão de sermos estrela do mar, de sermos, como diz uma música também do Opa, eterno advento. Eterno advento significa o quê? Sempre estar numa dimensão de renascer. Bom, então o que eu separei aí, pedi que vocês anotassem, a natureza e a graça. Na terapia cognitivo-comportamental, na teoria dos esquemas, a gente estuda algumas disposições de esquemas mentais que a natureza precisa estar atenta para que a gente, eu que estou falando agora, no advento, possa viver essa dimensão de entender o que é e o que supera os esquemas psicológicos que a gente tem e faz com que o advento seja um renascer, seja um renovar, seja uma nova postura que a gente vai ter perante a vida. Então, o Jung, que é um dos estudiosos da terapia dos esquemas, ele traz para a gente algumas conversões da psicologia da nossa vida, do nosso estar em natureza, que são importantes a gente estar atento nesse tempo de advento que nos chama a transcender. Isso é o quê? É a união da psicologia com a espiritualidade. Nós acreditamos que a graça supõe a natureza e a natureza supõe a graça. Então, a graça de Deus pode tudo, inclusive, como advento, fazer com que essas dimensões elas sejam reestruturadas. Então, eu vou colocar aí algumas palavras da psicologia para a gente colocar uma em frente à outra.
Não pode anotar só para vocês guardarem isso no coração. Então, o Yang diz que, para que a gente possa superar os nossos esquemas, o que seriam esquemas? Seriam aquelas coisas que estão gravadas em nós, que às vezes dificulta que a gente entenda e compreenda que a gente tem que caminhar, como se fossem umas travas que às vezes nos deixam meio travados, para a gente poder caminhar menos livres, e a gente tem que caminhar com mais liberdade. Então, ele coloca assim, a primeira palavra, no advento, sou eu que estou falando, mas é o Yang que diz, nós somos chamados a sair da dissociação, então, uma palavra importante, dissociação. Passarmos da dissociação para a integração. Primeiro ponto importante que o advento deveria provocar na nossa psique. Outra dimensão que ele coloca, sairmos do não reconhecido para o reconhecido. Sairmos do desadaptativo para o adaptativo. Sairmos do extremo para o moderado. Sairmos do rígido para o flexível. Sairmos do puro para o mesclado. Bom, essas palavrinhas da psicologia, dos esquemas, é só para a gente poder entender que nós somos chamados a fazer um processo de, dentro do que a gente chama na transcendência, de conversão, de renascimento, de reestruturação, e para nós, dentro da linha do que Deus sonhou para nós, de resgate da nossa identidade, de sermos criaturas de Deus, coparticipantes do processo de redenção. Então, por isso, o que a gente quer pedir como graça? Aí entra uma dimensão importante ligada à psicologia também, para a gente guardar no coração. Senhor, aí eu anotei assim, que eu saia da resignação, então é uma palavra importante a gente colocar e grafar, que eu saia da resignação, que eu saia da evitação e que eu saia da hipercompensação. São 3 palavras também muito importantes de estado de estar perante a vida. O que a gente está querendo dizer com isso? O advento deveria nos convidar a sairmos da resignação. O que significa resignação? Ficar resignado, ficar conformado, atenção, acomodado, conformado com uma situação em que a gente tem que ter proatividade para sair dessa resignação. Entendido resignação nesse sentido. Evitação, sair da evitação, sair da dimensão da fuga, de não enfrentar o que a gente tem que enfrentar. O comportamento de evitação é o comportamento de fuga, de distanciamento da realidade, de não encarar a realidade. Então, a gente tem que pedir essa graça de que a gente saia da evitação, para que a gente possa fazer o enfrentamento no bom sentido, o enfrentamento da realidade que nos dispõe e nos chama a perceber os sinais de Deus no nosso dia a dia, nosso cotidiano, que é o mais
desafiante da nossa vida, perceber esses sinais. Nem sempre muito claros, porque a gente também está envolvido com a nossa natureza, nossos problemas, inquietações e limitações, doenças que acabam afetando a gente também, que faz com que a gente fique muito abatido. E também a hipercompensação. O que é a hipercompensação? É o exagero. É o exagero de colorir demais as coisas. Quando a gente dá um colorido demais, a gente dá um excesso no tamanho do problema. E isso a gente chama de hipercompensação. Então, a gente quer fazer tudo exageradamente, para que a gente possa dar cabo àquilo que falta, aquele vazio que se encontrou dentro de nós. Fechou o ciclo. Com isso, a gente está simplesmente dizendo o quê? Que o advento é um tempo de, atenção, esvaziar-se para acolher o menino que chega. Atenção a essa questão do esvaziar-se. Esvaziar-se é uma disposição interna. Significa pedir a graça de que eu esvazie e me esvazie de tudo aquilo que me preocupa, de tudo aquilo que toma o meu coração, seja pela evitação, seja pela resignação, seja pela hipercompensação, para que eu possa entender a dimensão do advento. Como é que isso se dá concretamente? Através do pedir a graça do menino que vai nascer. É isso. As outras questões lá, hipercompensação, resignação, isso se trabalha na terapia. Quando eu digo que eu uso os termos da psicologia, por quê? Porque na terapia você vai trabalhar essas questões, para que você possa enfrentar e fazer os enfrentamentos da vida. Mas, mais do que a terapia, a dimensão da transcendência nos coloca abertos à graça de Deus que atua e faz com que a gente realmente acredite que Deus é capaz de mover o nosso coração para disponibilizar a superação dessas amarras que podem deixar com que o advento passe meio que em brancas nuvens, passe como um acessório a mais dentro da minha vida. E não é. A gente não está sendo chamado a viver o advento como acessório. A gente está sendo chamado a viver o advento como fundante da nossa vida. Porque é aí que se dá exatamente o mistério dentro do nosso coração. Quando eu estava em Santiago de Compostela, tinha uma igreja de São Francisco, uma igreja dos franciscanos, que fica perto do largo principal, perto da catedral. E eu vi uma imagem que eu nunca vou me esquecer, que é da coisa mais linda. Eu já procurei, já achei, vocês, tarefa para casa, procurem essa imagem. Tem o menino Jesus brincando com uma coroa de espinhos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu, quando entrei nessa igreja de franciscana, ali, bem do centro de Santiago de Compostela, que eu vi essa imagem, um Cristo deitadinho, o menino Jesus deitadinho, com os pezinhos e tal, e brincando, e uma coroa de espinhos. Para quê? Para lembrar a gente que é o mesmo Jesus do Advento, é o mesmo Jesus da coroa de espinhos e também é o mesmo Jesus da ressurreição. O que é legal nessa história toda? O que é legal nessa história é que nós já temos a composição plena da história, nós já temos a consciência plena da história. O que a gente faz no ano litúrgico é rememorar. O que seria rememorar? Rememorar, trazer a lembrança, atualizar na nossa vida o mistério, para que a gente possa caminhar fazendo as etapas da vida, que são as etapas da psicologia do desenvolvimento, onde a gente sai da vida de criancinha até a hora da ressurreição. Na vida, nas etapas naturais, criança, jovem, adulto e
complementação do nosso ciclo. Advento é apontar para a dimensão, como diz o Newton Bondage, que nós pavimentamos o mundo. Nós passamos a vida pavimentando. Maria Lúcia, você tem a missão e veio com a missão de, enquanto mãe, pavimentar um caminho para que Carolina passe, porque quando você entrou no mundo, você já estava com o mundo andando, ele já estava andando. Quando Carolina entrou no mundo, ela já entrou com o mundo andando. Então, cabe a você, enquanto mãe, fazer o trabalho de pavimentação. Pavimentar significa colocar as pedrinhas para que o outro possa passar. Essa é a sua missão. Essa é a nossa missão. Sua, Marcelo, sua, Carolina, sua, Juliana, sua, Vanina, sua, de todos nós que estamos participando desse momento. Pavimentamos caminhos. Depois está na hora da gente ir deixar. E olha só que Maria Lúcia deixou, que caminho que ela pavimentou para mim, para nós passarmos. Porque todas as pessoas que passam pelas nossas vidas são pessoas que vão caminhar naquilo que eu pude pavimentar. E um dia pavimentaram o meu caminho também, para que eu pudesse passar. Aqui eu fecho com algo que para mim tem sido uma grande descoberta. Paulinho da Viola não sabe o bem que ele fez a mim o dia que ele disse: eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim. Eu estou com isso na minha cabeça. Eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim. É completamente diferente. Então, o advento é tempo de quê? O advento não é tempo de viver do passado, mas é tempo de admitir que o passado vive em mim, mas que dá dimensão para que eu possa caminhar de ir para frente, porque quem fica olhando para o passado não caminha. Então, quando Paulinho da Viola, com toda a sabedoria, diz: eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim, eu assumo a minha história, eu integro a minha história, mas eu não deixo me viver no passado. Simplesmente isso. O passado existe, mas ele não é a minha missão e o caminho que o advento me chama. Não é. O caminho que o advento me chama é pavimentar e continuar pavimentando aquilo que Cristo também pavimentou na nossa vida e fez-se como caminho para a gente poder caminhar na finitude que a gente é, com alegria, dificuldades, leveza, sofrimentos, crescimentos, vida. Pronto. Não tem mais muito que caminhar. Era apenas uma questão de motivar para a gente dar sentido ao que vem aí. Eu me uno a vocês de maneira muito especial nessa caminhada, de fazer essa experiência do esvaziamento com todas aquelas dimensões da missão que eu carrego, que tem as minhas missões e que cada um de vocês tem a missão de vocês. Vamos oferecer no esvaziamento essa possibilidade desse preenchimento de sentido. Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Agradecer a Deus mais uma vez esse nosso encontro. Que a nossa vida seja um eterno advento. Que Maria seja a nossa estrela do mar. Que ilumine o oceano da nossa vida. Que todos os sentidos e sentimentos sejam depositados no presépio. É no presépio que a gente encontra o Cristo e a família, a Sagrada Família humilde e que da humildade faz o sentido de ser fiel até o fim. Foi humilde e fiel até o fim. Humilde significa o quê? Fortaleza.
A humildade é uma fortaleza. E hoje que a gente está vivendo a dimensão de celebração de todos os santos, não esquecer que foi isso. Na verdade, todos os santos de Deus nos pavimentaram caminhos para a gente poder dizer que é possível viver a santidade quando a gente olha e vê que esse Cristo pavimentou o nosso caminho. E a gente confia, mesmo com nossas limitações, que nesse advento Jesus nasce mais humilde e forte dentro do nosso coração. Grande beijo. Eu queria fazer só uma pequena colaboração. Eu me lembrei de uma homilia do padre Júlio Lancelotti, que ele dizia que ele, lá na Moca, lá onde ele era criança, né? As ruas eram todas de barro, assim, de terra, né? Quando ele era criança. E que então a mãe dele ia na frente e combinava com eles: olha, eu piso, e aonde eu pisar, vocês pisam também. Porque assim não suja o sapatinho de vocês, suja só o meu. E eu achei muito legal isso, que é um pouco essa ideia, né, da pavimentação. Né? E o carinho dessa mãe, né? Porque também, sabe, a criança pode escorregar na lama, a gente sabe como é que é, né? E eu achei lindo isso, essa imagem que ele trouxe, falando da mãe dele. Não hoje, não na homilia de hoje, mas numa outra homilia. E você falou de pavimentação, me veio essa lembrança. Você evoca mais uma vez, Marcelo, a chamar vocês do grupo a adquirir aquele livro do Newton Bonder, Tirando os Sapatos, porque para o advento, realmente, você levantou a bola para cortar. Pegar o Newton Bonder em Tirando os Sapatos para a gente fazer o preparo do advento, poxa vida, nada tão melhor do que isso, porque essa imagem dos passos é uma imagem muito bonita, muito, essa imagem é linda que você traz. E aí você me evocou uma coisa muito bonita também, que é quando o papai teve pouco tempo de vida entre nós, ele faleceu com 36 anos e eu tinha 6 anos. Mas uma coisa que eu nunca me esqueço era quando ele pedia para eu pisar no pé dele e ele andava comigo, eu pisando no pé dele. Ele andava e eu pisava. Era uma brincadeira que ele fazia e que eu nunca me esqueci. Sempre quando eu remeto ao meu pai, que ficou tão pouco tempo entre nós, eu andava pisando no sapato dele para ele andar junto comigo. Então, obrigado por essa lembrança materna e paterna, que realmente o advento nos traz essa Sagrada Família. Papel de Maria e de José. É isso, você falou tudo. Maria vai pisando na frente para a gente não sujar o sapatinho, José vai pedir para a gente pisando nos pezinhos dele para poder caminhar, porque o filho precisa de adquirir confiança. Então é isso, né? Que coisa bonita, né, gente? A gente poder saber que tem esperança, que tem, né? Vamos viver junto essa dimensão na nossa vida. Isso aí é eterna gratidão, não tem nada. Muito bom. Então é isso, acho que a gente nem precisa. Vamos ficar para fazer a nossa oração final, então? Vamos. Como a gente não pode gravar isso, né, de cada um ouvir essa música que ele propõe, da Dalva de Oliveira. Ótimo. Perfeito. Que eu vou confiar no Cristiano, né? Que eu não sei que música, eu nunca ouvi essa música. Ela é linda. A gente podia ouvir e desfrutar um pouco depois que a gente terminar aqui. É linda, é linda. Então, ótima ideia. O Pequenino Grão de Areia, ele está também gravado, você vê, lá tem Dalva de Oliveira e também, me parece que Maria Bethânia também gravou essa música. Então, vamos ouvir. Maria Bethânia também. Tá? Muito obrigada, viu, Cristiano? Eu que agradeço, como sempre, viu, de poder estar junto com vocês. Para mim, é um privilégio. Eu me sinto reabastecido com tanta coisa boa que é viver junto com vocês essa dimensão, viu? É na Semana Santa, no Advento é Santo Inácio,
você vê como a gente acabou fazendo os caminhos, pavimentamos os caminhos juntos, né? Terminamos com o advento. Legal isso, tá vendo? Tudo isso porque existe essa Vanina na minha vida e, por consequência, Marcelo e vocês, tá vendo? Olha que coisa. E Santo Inácio. Vamos juntos, então, com esse sorriso lindo da Carolina, que não pode falar, né? Terminando por aqui. Então, eu vou parar a gravação e aí eu ponho a música e a gente escuta junto. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Peraí.